Se você descobrisse que sua mãe morta tinha uma conta bancária secreta em nome de uma quarta filha que nunca existiu, você abriria? Porque 3 irmãs abriram, e o que elas encontraram destruiu tudo o que achavam que sabiam sobre a própria família. Esta é a história de Margaret Chan, uma mulher que viveu o que todo mundo achava que era uma vida simples e honesta em Porto Alegre. Ela criou 3 filhas, trabalhou como bibliotecária por 40 anos e nunca causou problema nenhum. Quando ela morreu aos 72 anos de um ataque cardíaco súbito, as filhas esperavam encontrar algumas economias, talvez umas fotos de família, e só. O que elas realmente encontraram foi tão perturbador que uma delas até hoje se recusa a falar sobre o assunto, e tudo começou com uma única carta que chegou 3 dias depois do funeral. Beatriz, Ana e Carla Chan sempre foram próximas. Não daquele jeito de irmãs que fingem se gostar nas festas de família, mas de verdade próximas. Elas se falavam todo dia, dividiam segredos e tinham aquele grupo no WhatsApp onde mandavam memes às 3 da manhã. A mãe delas, Margaret, era o centro de tudo. Ela era aquele tipo de mulher que lembrava do aniversário de todo mundo, que fazia bolo todo domingo e que nunca levantava a voz. Então, quando ela morreu de repente, sem aviso, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés das 3. Mas elas se apoiaram, como sempre fizeram. Fizeram o funeral, choraram juntas e começaram aquela parte chata de organizar os documentos da falecida. Você sabe como é. Conta de luz, conta de água, cancelar cartões, essas coisas. Ana, a mais velha com 38 anos, ficou responsável por mexer nos papéis da mãe. Ela sempre foi a organizada, aquela que tinha planilha para tudo. Beatriz, do meio, com 35, ajudava quando podia entre os plantões no hospital onde trabalhava como enfermeira. E Carla, a caçula de 31, estava grávida de 7 meses e não podia fazer muito esforço, então ficava mais dando apoio moral. Aí, 3 dias depois do funeral, chegou uma carta. Não era e-mail, era carta mesmo, daquelas de papel, com aquele envelope branco oficial. O remetente era o Banco Nacional, Agência Centro. Ana abriu, achando que era só mais uma conta da mãe para cancelar. Mas quando ela leu, o sangue gelou. A carta dizia o seguinte: Prezada família Chen, lamentamos profundamente a perda de Margaret Chen. Gostaríamos de informar que existe uma conta poupança em nossa agência sob responsabilidade da falecida, registrada em nome de Laura Chen. Para proceder com os trâmites necessários, solicitamos o comparecimento de Laura Chen, ou representante legal, munido de documentação. Laura Chen. Esse nome não significava nada para Ana. Ela ligou imediatamente para Beatriz. Bia, você conhece alguém chamado Laura Chen na nossa família? Laura? Não. Por quê? Acabou de chegar uma carta do banco dizendo que a mãe tinha uma conta em nome de uma tal Laura Chen. Silêncio do outro lado da linha. Aquele tipo de silêncio pesado, sabe? Depois Beatriz respondeu devagar. Isso não faz sentido nenhum. Talvez seja um erro do banco? Mas não era erro. Ana ligou para o banco na mesma hora. A atendente confirmou. Sim, existia uma conta ativa em nome de Laura Chen, data de nascimento 19 de março de 1983, filha de Margaret Chen. A conta tinha sido aberta há 28 anos e recebia depósitos mensais desde então. 28 anos. Depósitos mensais. Filha de Margaret Chen. Só tinha um problema. Margaret Chen só teve 3 filhas: Ana, Beatriz e Carla. Nunca existiu nenhuma Laura. As 3 irmãs se reuniram naquela mesma noite na casa da mãe, aquela casinha simples de 3 quartos onde cresceram. Tinha aquele cheiro que casa de mãe tem, sabe? Mistura de café velho, sabonete de glicerina e alguma coisa que você não consegue identificar, mas que te faz sentir em casa. Elas sentaram na mesa da cozinha, a mesma mesa onde faziam lição de casa quando crianças, e botaram todos os documentos da mãe em cima. Certidão de nascimento das 3. Certidão de casamento com o pai, que tinha morrido 15 anos atrás num acidente de carro. Certidão de óbito dele. Escritura da casa. Mas nada, absolutamente nada sobre uma quarta filha. Gente, isso é loucura, Carla falou.
passando a mão na barriga de grávida. A mãe não ia esconder uma filha da gente por 28 anos. Isso não faz o menor sentido. Mas os depósitos, Carla, Ana respondeu, olhando para os extratos que tinha conseguido com o banco. Olha isso! Todo dia 15 de cada mês, sem falhar uma única vez, a mãe depositava R$ 1.200 nessa conta, por 28 anos. Beatriz fez as contas rapidamente. Isso dá mais de R$ 400.000. O silêncio tomou conta da cozinha. R$ 400.000. A mãe delas, que reclamava quando o pão francês subia 20 centavos, que comprava roupa só em promoção, que usava o mesmo carro por 20 anos, tinha guardado R$ 400.000 numa conta secreta. Espera! Beatriz de repente se levantou. 1983. Laura teria nascido em 1983. E daí? Carla perguntou. Eu nasci em 89. Ana em 86. Se Laura nasceu em 83, ela seria a mais velha de todas nós. Ana sentiu um frio na espinha. A mãe teria 19 anos em 83. Ela casou com o pai com 21, em 85, antes de mim. As peças começaram a se encaixar de um jeito muito estranho. Margaret tinha tido uma filha antes de casar? Uma filha que ela nunca mencionou? Mas por quê? E onde essa filha estava agora? Elas passaram a noite inteira virando a casa de cabeça para baixo. Procuraram em cada gaveta, cada armário, cada caixa no sótão. E foi lá, no sótão empoeirado, dentro de uma mala velha de couro que nenhuma delas lembrava de ter visto antes, que Beatriz encontrou. Um envelope amarelado. Dentro tinha fotos. Fotos de um bebê. Um bebê que nenhuma delas reconhecia. Por trás de uma das fotos, escrito com a letra da mãe, estava: Laura, 3 meses, meu amor eterno. Carla começou a chorar. Não aquele choro alto, mas aquele choro silencioso que dói mais. Quem é essa criança? Por que a mãe nunca falou dela? Mas tinha mais. No fundo da mala, um documento. Uma certidão de nascimento. Laura Chen, nascida em 19 de março de 1983, filha de Margaret Chen e pai não declarado. Local de nascimento: Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Caxias do Sul. A mãe delas tinha crescido em Caxias. Ela só tinha se mudado para Porto Alegre quando casou com o pai delas. Ela teve essa criança antes de conhecer o pai, Ana falou, mais para si mesma do que para os outras. Ela tinha 19 anos e teve uma filha sozinha. Mas onde essa filha está agora? Beatriz perguntou. Por que nunca conhecemos ela? A mãe deu ela para adoção? Elas continuaram procurando e acharam mais coisas. Cartas, dezenas de cartas, todas endereçadas a Margaret, todas vindas do mesmo lugar, Lar Santa Maria, Caxias do Sul. As cartas mais antigas eram de 1984, quando Laura teria 1 ano de idade. Ana abriu uma das cartas com as mãos tremendo. Era da diretora do lar, uma tal de Irmã Teresa. A carta dizia: Querida Margaret, espero que esta carta te encontre bem. Queria te informar que a pequena Laura está se desenvolvendo muito bem. Ela já está engatinhando e sempre sorri quando vê as irmãs. Sei que sua decisão não foi fácil, mas saiba que ela está recebendo todo o amor e cuidado aqui. Esperamos sua visita no mês que vem, como combinado. Margaret tinha colocado a filha num orfanato, num lar para crianças. Ela tinha 19 anos, estava sozinha, sem família que a apoiasse, sem dinheiro, sem estrutura nenhuma. E tinha tomado a decisão mais difícil da vida dela. As cartas continuavam ao longo dos anos. Irmã Teresa mandava atualizações regulares sobre Laura. Que ela tinha aprendido a andar, que ela gostava de desenhar, que ela era tímida, mas carinhosa, que ela sempre perguntava pela mãe. Essa última parte quebrou o coração das 3 irmãs. E então, numa carta de 1995, quando Laura teria 12 anos, a bomba. Margaret, é com profunda tristeza que escrevo esta carta. Laura faleceu na última semana devido a complicações de uma pneumonia que se agravou rapidamente. Fizemos tudo o que podíamos, mas infelizmente não foi suficiente.
Ela falou de você nos últimos momentos. O funeral será na quinta-feira. Estamos todos de coração partido. Irmã Teresa. A carta tinha manchas. Manchas que pareciam ter sido feitas por lágrimas que caíram no papel há muito tempo. Laura tinha morrido, com 12 anos. E a mãe delas nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Meu Deus, Carla sussurrou. A mãe carregou isso sozinha por todos esses anos. Ah, mas ainda faltava uma peça do quebra-cabeça. Se Laura tinha morrido em 1995, por que a conta bancária continuou ativa? Por que os depósitos continuaram por mais 28 anos, até a morte de Margaret? Ana voltou para os documentos do banco. Olhou com mais atenção. E viu. A conta não estava apenas recebendo depósitos. Estava fazendo pagamentos mensais automáticos, todos para o mesmo lugar, Lar Santa Maria, Caxias do Sul. Ela continuou mandando dinheiro para o orfanato, Ana falou, com a voz embargada. Mesmo depois que Laura morreu. Todos esses anos, 400 mil reais, tudo para o orfanato onde a filha dela viveu. As 3 irmãs ficaram em silêncio, processando aquilo tudo. A mãe delas tinha carregado essa dor em segredo por décadas. Tinha trabalhado duro, economizado cada centavo, vivido de forma simples, tudo para poder mandar dinheiro para o lugar onde a filha que ela teve que abandonar passou os poucos anos de vida. A gente precisa ir lá, Beatriz falou. A gente precisa ir em Caxias, ver esse lugar com nossos próprios olhos. 2 semanas depois, as 3 estavam dirigindo para Caxias do Sul. Carla não devia estar viajando grávida de quase 8 meses, mas ela insistiu. Eu preciso saber, preciso entender. O Lar Santa Maria ainda existia. Era um prédio antigo, mas bem cuidado, pintado de amarelo claro, com um jardim na frente onde algumas crianças brincavam. Quando tocaram a campainha, foram atendidas por uma mulher de uns 60 anos que se apresentou como Irmã Beatriz, a atual diretora. Vocês são as filhas de Margaret? Ela perguntou, e tinha algo nos olhos dela. Alguma coisa que parecia expectativa. Sim, Ana respondeu. A senhora conhecia nossa mãe? Conhecia? Irmã Beatriz sorriu. Margaret era a maior benfeitora deste lar. Sem ela, teríamos fechado as portas há muito tempo. Venham, por favor. Tem algo que precisam ver. Ela as levou para dentro. O lar era limpo, organizado, cheio de desenhos de criança nas paredes. Irmã Beatriz as guiou até uma sala no 2º andar. Era uma biblioteca pequena, cheia de livros infantis e algumas mesinhas onde crianças podiam ler. A Biblioteca Laura Chen, Irmã Beatriz falou, apontando para uma placa na parede. Sua mãe construiu isso há 10 anos. Ela disse que Laura amava livros. As 3 irmãs olharam ao redor. Tinha centenas de livros. Novos, coloridos, organizados com cuidado. No canto da sala tinha uma foto emoldurada. A mesma foto que tinham encontrado no sótão. Laura, 3 meses, sorrindo. Tem mais, Irmã Beatriz continuou. Ela abriu uma porta nos fundos da biblioteca. Era um dormitório. O dormitório Margaret Chen. Ela reformou completamente este espaço há 5 anos. Disse que queria que as crianças tivessem um lugar bonito para dormir. Eram 8 camas, cada uma com colcha nova, travesseiros fofos, um pequeno armário individual. Nada luxuoso, mas tudo feito com cuidado e amor. Sua mãe visitava uma vez por ano, Irmã Beatriz disse. Todo dia, 19 de março, aniversário de Laura. Ela passava o dia aqui, brincava com as crianças, lia histórias. Nunca faltou um ano. As crianças amavam ela. Chamavam ela de Vovó Margaret. Beatriz, a enfermeira, estava chorando abertamente agora. Ela vinha aqui todo ano, e a gente não sabia de nada. Ela nunca quis que soubessem, Irmã Beatriz disse gentilmente. Disse que era uma dor muito grande, que tinha medo de vocês a julgarem pela decisão que tomou quando era jovem. Mas ela também disse que vocês 3 eram a luz da vida dela, que conseguiu ser feliz de novo por causa de vocês. Ana perguntou com a voz tremendo. A senhora conheceu Laura? Não pessoalmente. Ela faleceu antes de eu chegar aqui.
Mas irmã Teresa, que cuidou dela, ainda está viva. Ela tem 92 anos e mora no anexo do lar. Vocês gostariam de conhecê-la? Irmã Teresa era pequenina, toda enrugada, mas com olhos azuis brilhantes e vivos. Quando soube quem elas eram, segurou as mãos das três e começou a falar. Laura era uma criança especial, quietinha, mas muito carinhosa. Ela tinha uma doença no pulmão, desde bebê. Naquela época não tinha os tratamentos que tem hoje. Margaret vinha visitar sempre que podia, mas ela era tão jovem, tão sem recursos. Ela chorava toda vez que tinha que ir embora. Como ela era? Laura? Carla perguntou. Parecia com vocês. Irmã Teresa sorriu. Mesmo os olhos escuros, mesmo o cabelo liso. Ela gostava de desenhar. Desenhava a mãe dela o tempo todo. Desenhava como imaginava que seria ter uma família. Ela sabia que estava doente. Nos últimos dias, ela me fez prometer que ia cuidar da mãe dela. Imagina, uma criança de 12 anos preocupada com a mãe. A velha irmã se levantou com dificuldade e foi até uma gaveta. Tirou um caderno velho, as páginas amareladas. Ela me pediu para guardar isso. Disse que talvez um dia a mãe dela quisesse. Era um caderno de desenhos, página após página, de desenhos feitos por uma criança. Desenhos de uma mulher que devia ser Margaret. Desenhos de uma casa com jardim. Desenhos de uma menina brincando com outras crianças. E na última página, escrito com letra infantil: Querida mãe, eu sei que você me ama. Não fica triste. Um dia a gente se encontra de novo. Eu te amo para sempre. Laura. As três irmãs choraram. Choraram pela irmã que nunca conheceram. Choraram pela mãe que carregou essa dor em silêncio. Choraram por todos os anos de segredo e solidão. Mas tinha mais uma coisa. Irmã Beatriz entregou um envelope para Ana. Sua mãe deixou isso aqui há 3 meses. Disse que se algo acontecesse com ela, era para entregar para vocês. Ana abriu com as mãos tremendo. Era uma carta. A letra era da mãe. Minhas amadas filhas, se vocês estão lendo isso, significa que finalmente descobriram sobre Laura. Peço perdão por ter guardado esse segredo. Tinha medo do que pensariam de mim. Tinha 19 anos quando engravidei. O pai de Laura me abandonou. Minha própria família me expulsou de casa. Não tinha dinheiro, não tinha onde morar, não tinha como cuidar de um bebê. O Lar Santa Maria me acolheu e cuidou da minha filha quando eu não conseguia. Visitava sempre que podia, mas nunca foi suficiente. Quando Laura morreu, uma parte de mim morreu também. Mas depois conheci o pai de vocês e vocês três vieram, e aprendi que é possível ser feliz de novo mesmo com o coração partido. Vocês me salvaram. O dinheiro que mandava pro lar era a minha forma de manter Laura viva, de ter certeza que outras crianças não passariam pelo que ela passou. Por favor, não me julguem muito mal. Eu amei Laura, mas também amei vocês com cada pedaço do meu coração. Mãe. As irmãs Chen mantiveram os depósitos mensais para o Lar Santa Maria. Na verdade, aumentaram o valor. Criaram uma fundação em nome de Margaret e Laura Chen, que até hoje ajuda orfanatos e lares de acolhimento no Rio Grande do Sul. Carla deu o nome de Laura para a filha, que nasceu 2 meses depois dessa viagem. Ana e Beatriz visitam o lar todo dia 19 de março, continuando a tradição da mãe. Elas leem histórias para as crianças, brincam com elas e sempre falam sobre as 2 mulheres que inspiraram tudo isso. A biblioteca Laura Chen ganhou uma ala nova. O dormitório Margaret Chen foi ampliado. E na entrada do lar, agora tem uma placa. Dedicado a Laura Chen, 1983-1995, e Margaret Chen, 1964-2036, mãe e filha, nunca esquecidas. As 3 irmãs aprenderam algo importante. Todo mundo carrega segredos. Todo mundo tem dores que não mostra. E às vezes, as pessoas que a gente acha que conhece completamente são as que guardam as histórias mais profundas. Margaret Chen nunca foi perfeita. Ela foi uma mãe solteira, adolescente, que fez uma escolha impossível. Foi uma mulher que carregou a culpa e a dor por décadas.
Mas também foi alguém que transformou sua tragédia em algo bonito, que usou sua dor para ajudar outras crianças, que amou todas as suas filhas, a que perdeu e as 3 que criou, com a mesma intensidade. A conta bancária de Laura Shen hoje tem um saldo de mais de R$ 1 milhão, alimentado pelas doações das 3 irmãs e de outras pessoas que conheceram a história. Todo centavo vai para garantir que crianças em lares de acolhimento tenham livros para ler, camas confortáveis para dormir e a chance de uma vida melhor. E no caderno de desenhos de Laura, aquele que ela fez antes de morrer, tem um desenho específico que ninguém tinha notado antes. É de 4 meninas, uma maior e 3 menores, todas de mãos dadas, como se de alguma forma aquela criança de 12 anos soubesse que um dia suas irmãs descobririam sobre ela. Como se soubesse que, mesmo sem nunca terem se conhecido, elas seriam uma família. A cópia perfeita não era Laura sendo uma cópia de Margaret. Era o amor de Margaret se multiplicando, primeiro em Laura, depois em Ana, Beatriz e Carla. E agora em cada criança que passa pelo Lar Santa Maria e sente um pouquinho do amor que uma mãe sentia por uma filha que nunca pôde criar. Às vezes, as histórias mais bonitas nascem das dores mais profundas. E às vezes, os segredos que descobrimos sobre as pessoas que amamos não as tornam piores. Tornam elas mais humanas, mais reais, mais dignas de amor. Essa história nos ensina que julgar as escolhas dos outros sem conhecer a dor que carregam é fácil demais. A mãe delas não era perfeita, mas transformou sua maior tristeza em algo que mudou a vida de centenas de crianças. Às vezes, as pessoas que amamos guardam segredos não por maldade, mas porque a dor é grande demais para dividir. E quando descobrimos esses segredos, podemos escolher entre julgar ou tentar entender. As 3 irmãs escolheram entender, e isso fez toda a diferença. Assim como nessa história, as pessoas em nossa volta estão lutando batalhas que nós não vemos. Nunca podemos nos esquecer disso. E você, já descobriu algum segredo de família que mudou completamente o jeito que via alguém? Conta aqui nos comentários. Curte o vídeo se você ficou até o final e se inscreve no canal para mais histórias como essa.